Olá, hoje a gente vai abrir a caixa de ferramentas da administração pública para entender uma coisa fundamental: os poderes administrativos. Sabe, o Estado é essa entidade gigante, mas como é que ele age no nosso dia a dia? Pois é, são esses poderes que permitem que tudo aconteça, desde a liberação de um alvará até a interdição de uma obra perigosa. Vamos descobrir como é que isso funciona na prática? Pois é, essas ações do governo não acontecem por mágica e nem podem ser arbitrárias, né? Por trás de cada uma delas existe um instrumento jurídico bem específico, uma ferramenta legal que autoriza e, mais importante, define como o poder público deve agir. E são exatamente essas ferramentas que a gente vai desvendar agora. Então, o nosso roteiro de hoje é basicamente uma jornada por essa caixa de ferramentas. A gente vai começar entendendo o que são esses poderes, depois vamos ver a diferença entre agir seguindo uma regra à risca e ter uma margem de escolha. Aí, a gente explora como o Estado se organiza por dentro e protege a sociedade. E claro, vamos chegar num ponto super importante: o que acontece quando o poder vira abuso e quais são os deveres que servem de contrapeso para tudo isso. Vamos lá, nosso primeiro ponto. O que são, afinal de contas, os poderes administrativos? O jeito mais fácil de pensar neles é como prerrogativa, sabe? São as permissões especiais que os agentes públicos têm para poder agir em nome de toda a coletividade, sempre com o interesse público em mente. A palavra-chave aqui é instrumentais. Isso quer dizer que esses poderes não são um fim em si mesmos, eles são ferramentas. São os meios que a administração pública tem para alcançar seus objetivos, que no fim das contas são sempre gerenciar os serviços e proteger a sociedade. E aqui, olha, é muito importante não fazer confusão. Poderes administrativos não são a mesma coisa que os três poderes do Estado: o executivo, o legislativo e o judiciário. Também não são os poderes políticos, como o de criar ou vetar uma lei. Não. Os poderes administrativos são bem mais práticos, são as ferramentas do dia a dia mesmo, a verdadeira mão na massa da gestão pública. Agora vem um ponto fundamental que muda tudo. Ter esse poder não é uma escolha, é uma obrigação. Um fiscal que vê uma obra caindo aos pedaços não pode simplesmente pensar: hoje eu não estou afim e ir embora. Ele tem o dever de agir para proteger as pessoas. É por isso que os especialistas chamam esses poderes de poderes-deveres. É um poder que vem junto com uma responsabilidade. Certo, então agir é um dever. Mas a forma de agir é sempre a mesma engessada? A resposta é não. Nem toda decisão administrativa segue um roteiro fixo. Na verdade, existe todo um espectro, que vai desde uma obrigação total, sem espaço para nada, até uma certa margem para julgamento do gestor. Essa diferença fica bem clara aqui. De um lado tem o poder vinculado. É como uma receita de bolo. Se todos os ingredientes, ou seja, os requisitos da lei foram cumpridos, o agente público deve conceder a licença. Ponto. Não tem escolha. Do outro lado tem o poder discricionário. Aqui a lei dá uma margem, um espaço para o agente avaliar se algo é conveniente, se é a hora certa, como, por exemplo, autorizar um show numa praça pública. Mas atenção, essa liberdade nunca é total, ela sempre tem os limites da própria lei. Ok, já entendemos que existem ferramentas para a administração agir para fora, mas e para dentro? Como essa máquina pública gigantesca se organiza e mantém a disciplina internamente? Bom, para isso existem dois poderes essenciais: o poder hierárquico e o disciplinar. O poder hierárquico é a espinha dorsal de qualquer órgão público. É ele que cria a cadeia de comando, que permite que um chefe dê ordens, fiscalize o trabalho da equipe, distribua tarefas ou até mesmo puxe uma tarefa de volta para si. E, se for preciso, ele pode revisar e corrigir as decisões de quem está abaixo na hierarquia. E quando alguma coisa dá errado, quando alguém pisa na bola, aí entra em cena o poder disciplinar. Essa é a ferramenta usada para apurar as faltas e aplicar as punições necessárias, garantindo que todo mundo seja responsabilizado por seus atos dentro da administração. E um detalhe bem importante: esse poder não vale só para servidores públicos, não. Uma empresa que ganha uma licitação e depois não cumpre o contrato, por exemplo, também está sujeita a ele. O que importa aqui é a existência de um vínculo jurídico, de uma relação formal com o Estado. Vamos em frente para o nosso próximo conjunto de ferramentas. Como é que uma lei, que geralmente é ampla e abstrata, vira algo concreto, aplicável no dia a dia? E como o Estado atua para proteger a coletividade como um todo? É aqui que entra o poder regulamentar. Pensa assim, uma lei pode criar um novo benefício social, mas são os decretos, as portarias, os regulamentos que vão dizer os detalhes. Quem tem direito, como pedir, quais os documentos, os prazos, ou seja, eles colocam a lei para funcionar de verdade.
Agora, vamos para um dos poderes mais famosos e que, às vezes, é um pouco mal compreendido: o poder de polícia. E não, isso não tem a ver só com a polícia que a gente vê na rua. O conceito é bem mais amplo. É a autoridade que o Estado tem para impor limites aos direitos individuais, como o de propriedade ou a liberdade, em nome do bem-estar e da segurança de todo mundo. E dentro desse conceito, tem uma divisão crucial. A polícia administrativa, que é a que a gente está falando aqui, age antes que o problema aconteça, de forma preventiva. Ela fiscaliza atividades, bens, direitos. A vigilância sanitária num restaurante é um exemplo perfeito. Já a polícia judiciária, como a polícia civil, entra em cena depois que um crime aconteceu, com foco em investigar e punir pessoas. Bom, com ferramentas tão poderosas assim na mão, é óbvio que precisam existir limites muito claros. Mas e o que acontece quando o agente público cruza essa linha e usa o poder de um jeito ilegal? Essa frase aqui resume tudo. Nenhum poder é absoluto, nem mesmo aquele que dá uma margem de escolha para o gestor. A lei sempre vai ser a fronteira final. E quando essa fronteira é ultrapassada, o ato que era legítimo se transforma em pura arbitrariedade. O nome técnico para essa ilegalidade é abuso de poder. E ele pode acontecer de duas maneiras principais, dependendo do tipo de erro que o agente público cometeu. Olha só a diferença. No excesso de poder, o problema é a competência. O agente vai além do que ele poderia fazer, tipo quando aplica uma multa muito mais alta do que a lei autoriza. Já no desvio de poder, o problema está na finalidade. O agente até tem competência para fazer aquilo, mas ele usa o poder por um objetivo pessoal, para se beneficiar ou, como no exemplo, para prejudicar um inimigo político, e não para atender o interesse público. E agora, para fechar essa nossa análise, vamos olhar o outro lado da moeda, porque todo poder administrativo vem obrigatoriamente com uma série de responsabilidades. Se de um lado existem as prerrogativas, do outro existem os deveres. Eles são o contrapeso, o que garante o equilíbrio desse sistema todo. O administrador público não pode se omitir. Ele tem o dever de agir. Ele precisa ser eficiente, ou seja, buscar o melhor resultado possível com os recursos que tem. Ele tem que ser probo, que significa agir com honestidade, com lealdade ao interesse público. E, por fim, ele tem o dever de prestar contas. Afinal, ele está administrando o que é de todo mundo. E essa reflexão final, no fundo, é a chave de tudo. Entender essa dança, esse equilíbrio delicado entre poderes e deveres, não é um assunto só para especialistas em direito. É uma ferramenta de cidadania. É o que permite que a sociedade fiscalize quem está no poder e exija que essa caixa de ferramentas tão poderosa seja usada por seu único propósito legítimo: construir o bem comum.